Eu costumo pensar a dinâmica dessa CPI, sob o ponto de vista de investigação técnico, depois a gente pode falar da dinâmica política. Quando a gente pensa na investigação técnica, eu colocaria que essa CPI ela vai andar em 3 andares ou 3 patamares diferentes. O primeiro andar da base, essa CPI, ela vai investigar as pessoas que estiveram praticando violência, invasão, que participaram ali do atentado do dia 8, atentado às instituições, atentado aos prédios públicos, ao patrimônio público, cultural, histórico. Vai investigar essas pessoas e nessa investigação ela tem alguns objetivos. Um deles é separar o joio do trigo, identificar quem realmente estava lá atacando as instituições e quem, por outro lado, estava buscando impedir. A gente viu nas imagens divulgadas, antes era uma teoria que muitas pessoas falavam, não, é conspiratório, isso não é verdade, isso é fake news, isso é coisa falsa, imagina. Embora se dissesse que algumas pessoas estavam lá até tentando impedir violência, impedir depredação, isso era absolutamente refutado. Agora a gente tem as imagens e a gente vê que existia efetivamente essas pessoas que estavam buscando impedir depredação, que estavam fazendo um protesto sem violência, sem depredação. Então, no primeiro andar, na base, a investigação tem que separar o joio do trigo. E veja que essas imagens elas complicaram aquelas acusações do Supremo Tribunal Federal e os processos, porque a tese do Procurador-Geral da República era a tese de que todo mundo que está ali num crime, que ele chamou de crime multitudinário, um crime de multidão, todo mundo está reforçando a conduta uns dos outros e se estimulando na prática das depredações e do atentado violento contra o Estado de Direito. Mas as imagens provam o contrário. Provam que várias pessoas estavam lá, não estavam nessa mesmo espírito, não estavam reforçando, e quando você quebra essa tese, aí você precisa exigir prova do que a pessoa fez. Aí você precisa exigir individualização de conduta. E aí, em tese, essas denúncias caem, porque elas não descreveram concretamente o fato, a participação individual de cada um. E como a gente sabe que tem muitas imagens, deveria ter sido feito um trabalho de análise das imagens, quem participou de um modo, quem participou de outro modo. Então, o primeiro trabalho da CPI é buscar separar o joio do trigo e, ainda nesse primeiro andar, nesse primeiro patamar, buscar identificar quem financiou essas pessoas, quem financiou a ida dessas pessoas, se essas pessoas que financiaram deram instruções, se eram instruções de violência, de depredação ou não, e por aí vai. Nesse primeiro andar, tem um puxadinho ainda que se pode fazer, que é a investigação que vai ser a hipótese da esquerda, né? Vamos entender como é que o jogo vai funcionar. A hipótese da esquerda vai ser Bolsonaro comandou isso. Mas está muito longe de Bolsonaro. Você ainda não chegou nem às pessoas que financiaram. Uma vez chegando às pessoas que financiaram, assim, eu acho uma hipótese improvável, sabe? A hipótese de você conseguir vincular alguém que está lá no topo, eventualmente, alguém que estava ali naqueles atos concretos do 8 de janeiro. Mas é a hipótese com a qual a esquerda vai trabalhar, tá? Esse é o primeiro andar do nosso diagnóstico. Segundo andar é a investigação do que aconteceu ali dentro do GSI no dia. Por quê? Porque a gente tem que identificar se o que aconteceu ali foi uma imensa incompetência, o que você não pode ignorar, uma hipótese que você não pode ignorar num partido que teve Dilma falando que, né, uma série de falas catastróficas, quando falava de economia, em que você tem um ministro que diz que você vai substituir Uber por correio, né, quando você tem esse tipo de situação no governo, você não pode ignorar a hipótese de que seja uma grande negligência, uma estupidez, uma falta de qualquer noção de mundo de que você tinha que ter uma proteção de vida diante das notícias, diante das notícias que eles receberam, inclusive do potencial e do risco das manifestações. Essa é uma hipótese. A outra hipótese, nesse segundo andar, é a hipótese de que houve uma omissão não só negligente, mas uma omissão criminosa. O que é omissão criminosa? É quando você coloca a pessoa que se omitiu responsável pelo próprio crime. A omissão criminosa acontece, por exemplo, quando você tem um bombeiro, um salva-vidas, que vê uma pessoa se afogando na piscina. O salva-vidas ele tem o dever de impedir o resultado morte. O salva-vidas ele tem condição, treinamento para impedir o resultado morte. E o salva-vidas se omite. Essa é a omissão criminosa que está prevista no Código Penal. Quando o salva-vidas ele pode agir, ele deve agir e ele se omite, ele é responsável pelo resultado morte, inclusive pelo crime, inclusive pelo fato ali, ele vai responder às penas daquele crime, daquele homicídio daquela criança que se afogou na piscina quando ele podia, devia agir, e ele não agiu. E é essa a hipótese que tem que ser investigada nesse segundo andar. G. Dias,
As pessoas do GSI, houve ali uma omissão criminosa ou houve uma tremenda incompetência e negligência? Porque se houve omissão criminosa, você vai ter não só uma responsabilização por culposa, por negligência, mas você vai ter imputação de crime. E o que aponta para essa, o que reforça essa... quando você tem ali os soldados recuando, abrindo as portas, né, não tendo uma oposição firme, você tem essas duas hipóteses competindo. Mas algumas coisas reforçam essa hipótese da omissão criminosa, quando você vê que essas pessoas tinham balas de borracha, tinham cacetetes, tinham escudos, você não vê isso sendo usado. Quando você vê lá dando aguinha em vez de dando voz de prisão para os manifestantes. Então, tem fatos que amparam essa segunda hipótese. Mas como é que você vai descobrir qual que é verdadeira? A gente não está ainda julgando isso. A gente precisa colher mais evidências para a gente ter uma conclusão a respeito disso. Como que você vai concluir? Ouvindo todas as pessoas do GSI. Ouvindo as pessoas perguntando, e aí, como é que foi aquele dia? Qual foi a ordem dada? O G. Dias, ele falou para resistir, para impedir, ou ele disse, não, se recolham aqui, voltem para dentro? Então, ouvindo as pessoas, você vai ter mais informações para você poder formar uma conclusão, você apurar o fato e chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu ali, se foi uma grande negligência e incompetência ou se foi uma omissão criminosa. Algo que reforça a hipótese da omissão criminosa é o fato de que eles tinham interesse político naquela depredação que aconteceu. Porque eles iam fortalecer o discurso de que a democracia venceu, de que eles são os verdadeiros defensores da democracia, de que eles eram a solução para o Brasil. Então, em algum momento, eles podem ter dito, isso é bom para o governo, não é bom para o Brasil, essa invasão, essa depredação, mas isso é bom para o governo, é bom para dar força para o governo. E eles podem ter propositalmente decidido se omitir. O que aponta no sentido contrário, eventualmente? O pedido de reforço para que a PM fosse reforçar, mas tem que ver qual a hora que foi feito esse pedido, em que termos foi feito esse pedido, e foi uma quantidade pequena lá de PMs reforçar, 35 PMs que foram reforçar, que se somaram a quem estava lá, que já tinha sido liberado um grande quadro, essa liberação é mais uma vez estranha, e aponta no sentido da omissão criminosa, mas tinham lá 50 pessoas para resistir, e a gente já viu episódios até de resistência, em que as forças de segurança conseguiram afastar 20 mil manifestantes do MST. Isso aconteceu lá em 2014, no começo de 2014, conseguiram repelir uma invasão, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, quando guerrilheiros, pessoas treinadas, foram repelidas por um contingente muito melhor das forças de segurança. Por quê? Porque as forças de segurança têm um treinamento ainda maior, têm todo o equipamento. Então, por que lá se conseguiu e aqui não? Qual é a proporção razoável para você repelir um ataque? Isso tudo tem que ser investigado, tem que ser apurado nesse segundo andar para você determinar qual é a hipótese verdadeira. Vamos para o terceiro andar agora. Qual é a hipótese que consiste em investigação, que é a hipótese da oposição? Qual é a hipótese da oposição? É a de que Lula permitiu, é a de que Dino permitiu, é a de que não foi uma decisão isolada, se teve omissão criminosa, não foi uma decisão isolada do Gonçalves Dias. Foi uma decisão que foi tomada em comum acordo por um ministro da Justiça que tinha recebido informes na própria visita que ele fez à Câmara dos Deputados. Ele declarou que ele tinha recebido informes da Polícia Federal apontando essas invasões, apontando o risco de violência, de depredação. Ele falou que tinha esse risco apontado. Então, é a hipótese de que eles, sabendo disso, eles não chamaram a Força Nacional, a Guarda Nacional, como eles poderiam ter chamado, e permitiram que isso acontecesse porque isso era vantajoso politicamente para eles. Essa é a hipótese que poderia permitir a responsabilização do Lula, a responsabilização do Flávio Dino, e a hipótese, certamente, em que a oposição vai se concentrar, mas que tem que partir do andar 2 para o andar 3.